nossa aula. Vamos começar a nossa aula. A parte 2, né, da aula sobre família real portuguesa no Brasil, tá bom? Vamos continuar aquela história muito engraçada, né, assim, interessantíssima, importantíssima para o Brasil, porque ali a gente vai entender muita coisa, tá? É o nascer do Brasil. Como que ele nasceu, como que ele ficou independente, como que foi esse processo. É um processo político muito conturbado, né? A gente pode perceber que até agora a gente viu guerras na Europa, que é a influência que teve na América, teve no Brasil. Então tudo isso vocês têm que se ligar agora e pegar, tá bom? Vamos lá. Os slides. Tudo certo, meninos? Vai falando comigo, hein? Ah, vai falando, porque sabe como é que é, né, velho? Né? Velho não entende as coisas, se não falar com ele, ele fica gaguejando. Estão vendo minha tela? Isso aí, vambora, galera. Então tá, a aula passada a gente falou sobre isso aqui, a gente falou do Dom João chegando, falou da corte, falamos da família real portuguesa, como que aconteceu disso vir para parar no Brasil e tal. Nós falamos de todo esse contexto aqui que a gente vai estar trabalhando também agora, mais cada ponto aqui mais detalhadamente, tá? Se tiver dúvida em algum slide, alguma coisa, pode perguntar que a gente vai tocando, tá? A gente vai respondendo. Nós vimos o bloqueio continental, lembrou, pessoal? O Napoleão Popô, meu amigo, vai tentar fechar a Europa para a Inglaterra devido à Revolução Industrial, a crise francesa e tal, e vai ser um problema maior do que, né? Não foi nenhuma solução para a França, né? Nem para a Inglaterra, e só atrapalhou e deu guerra, né? Nisso, então, a família real ameaçada, ela vem para o Brasil, né? Ela transfere a corte para cá, uma jogada, muitos falam que é burrice, mas eu tenho como inteligente, vocês viram a aula passada, eu falei como muito esperto, o cara fica com a coroa na cabeça e com todo mundo junto, né? Aí nós vimos quando Dom João chega no Brasil, o que ele vai fazer? Então foi várias coisas. Qual a principal coisa que Dom João, quando chegou aqui no Brasil, fez? Pessoal, um negócio chamado Abertura dos Portos às Nações Amigas. O que a Abertura dos Portos às Nações Amigas fez? Lembra aí? Fala para mim. Isso aí não, isso aí é o Tratado de Comércio e Amizade. Abertura dos portos. Dom João chegou aqui em 1808 e abriu os portos. O que aconteceu? Esse é fundamental. Mas o que vai acabar a relação do Brasil com Portugal? Vai fazer a parte principal de todo esse processo do Dom João vir para cá. Todo. Vai acabar com o pacto colonial, lembrou? Lembrou, meninos? Qual que era o pacto colonial? O Brasil só poderia vender e comprar da Inglaterra. E aí, desculpa, de Portugal. E Portugal administrava e defendia o Brasil. Esse era o acordo, se chamava pacto. Pacto é um acordo. Quando Dom João chega aqui, ele quebra esse acordo. Ele fala que o Brasil vai poder vender e comprar das nações amigas. Quem são as nações amigas? A nossa amiga Inglaterra. Fim do pacto colonial. Fecha nesse assunto que vocês vão começar a perceber. Nós compramos muita coisa com a abertura dos portos? Ou nós não comprou nada da Inglaterra? De tudo.
Mas vamos pensar bem, quando eu for na Europa, mas não é igual hoje na Europa, você demorava 2 meses, né, para navegar daqui para lá, e era caríssimo. Mas a elite brasileira, né, queria ser europeia, essa era a mentalidade deles, né, foram comprando essas coisas, porque um dia que fosse para a Europa iria usar. Interessantíssimo, não, o dinheiro é deles, né, mas é massa, é engraçado. Então, outra coisa que foi muito importante também, nós podemos agora negociar o preço do produto que a gente tinha, que era açúcar, fumo, algodão e vários outros produtos aqui no Brasil. Agora, Portugal paga tanto, mas os ingleses estão pagando tanto. Você me entendeu agora? Isso também foi interessante. Portugal chegava a vender seus produtos. Não, mas eu comprar dos ingleses está mais barato. Deixou nós livres. Nós fomos libertos de Portugal nesse momento. Liberto comercialmente. Esse é o ponto-chave de toda a história que vai acontecer. Porque à medida que Dom João abriu os portos, a elite brasileira não aceitou mais fechar. Por isso que vai ocasionar a independência. A gente vai entender isso agora. Tá bom? Entendeu essa parte? Beleza. Abertura dos portos acarretou fim do pacto colonial. Fechou, Stephanie? Entendeu, Stephanie? Eduarda? Beleza. Vamos lá, então. Logo a Inglaterra começa a pressionar o Brasil. Dom João, principalmente. E ele vai fazer o Tratado de Comércio com a Inglaterra. Tratado de Comércio e Amizade. Navegação, amizade, um monte de outras coisas. Que vai dar facilidades para a Inglaterra vender seus produtos no Brasil. Vai abaixar o preço dos impostos para a Inglaterra, né? E aí o que acontece? Vai abaixando esses impostos, o que ele vai fazer? Eles vão, então, tá vendendo mais para o Brasil, vai despejar seus produtos. E aí, em detrimento ainda de Portugal. Nós vamos sair da dependência de Portugal e vamos passar para a dependência dos ingleses. E essa história tem muita coisa para contar, beleza? Aí nós vimos que Dom João vai fazer um monte de realizações. Qual que era o interesse do Dom João criar essas realizações, pessoal? Vamos lá. Por que ele fez a Academia Militar? Por que ele criou o Banco do Brasil? Por que ele criou a Imprensa Régia, Biblioteca Nacional, Faculdade de Medicina? Para que ele criou? Qual que era o intuito dele criar isso no Rio de Janeiro e na Bahia? Qual que era o intuito? Vocês têm alguma noção? Como é que é, Stephanie? Não entendi você. O Pedro tá certo. Das elites. Mas era mais para quê? O que o Pedro falou. Para o Brasil ficar mais parecido com a Europa. Para que o Rio de Janeiro e esses locais pudessem comportar a capital do Império Português, a sede do Império Português. Porque no Rio de Janeiro não tinha nada, era uma grande cidade, rica, comercial, com certeza. A Bahia também. O Maranhão, né, São Luís era muito rico, Belém, Natal, Recife, né? Essas eram cidades riquíssimas, riquíssimas, né? Mas não tinham muita estrutura. Até que no Nordeste até tinha, no Recife, em Olinda ali, porque os holandeses fizeram. Mas aí já tinha até acabado esse processo, muitos anos atrás. E o que aconteceu? Quando Dom João chega aqui, ele vai ter que criar um ambiente que comporte a corte, né? Então vai ter que ter todo aquele negócio, um teatro, um jardim botânico para fazer suas viagens, criar palácio, criar academia militar para criar um exército, né? Porque precisa de médicos, advogados, então vai ver um banco, né? Depois ele vai embora, ele quebra nós, que esse banco, né? E várias outras coisas que o Brasil não necessitava de ter, porque não era a capital do Império Português, agora passou a ser, então ele teve que criar. Beleza, galera, vocês estão entendendo, está massa. Vamos lá, então. Foi aqui que a gente parou, né? Processo de independência. Hoje a aula vai ser bem rápida, pessoal, vai ser tranquilo. Bom, Brasil colonial, processo de independência. Consequências sociais de instalação da corte no Brasil. Bom, o Rio de Janeiro vai ser um baque.
vai receber muito investimento e muita estrutura para a cidade. De cara a cidade vai crescer, pessoal. Vai aumentar. E ela é uma cidade muito bonita. E aí foi modernizada, foi colocado várias coisas no Rio, né? A gente pode ver pelos quadros de Debré e outras coisas. E aí o que acontece? As pessoas vão passar a ter hábitos europeus aqui no Brasil, né? Roupas, formas de fala, comidas, costumes. Então nós passamos a ficar europeizados, né? O custo de vida vai aumentar, logicamente, o crescimento da população, criação de cargos públicos para ser ocupado pelos nobres. Então o governo vai ter que alocar a nobreza aí, que a gente sabe muito bem que a nobreza ficava nesses cargos administrativos para poder viver daquilo. Distribuição de títulos nobiliárquicos. O que são esses títulos, pessoal? O marquês disso, o marquês daquilo, o conde disso, o conde daquilo, o comendador disso e tal. O que acontecia? Dom João precisava de dinheiro, né? Então ele estava dando título de nobreza, e quando você dá um título de nobreza para alguém, a pessoa te dá algo em troca, né? Vai lá e te dá um agrado. Geralmente é ouro, é prata, é terra, é alguma coisa, né? Tem uma historinha que o cara deu para ele carne de porco para ser colocada para o palácio. O cara ganhou o título de Marquês de Mata-Porcos. Então ele pegou um tanto de tempo que ele ia mandar a carne para o palácio, chegou Marquês de Mata-Porcos. Então, nesse momento, Portugal deu mais título que toda a sua história no mundo. Tá? Se brincar, nós temos um monte de parente que teve esse título de nobreza aí, nós todos aqui. E aí, esses títulos também ajudavam muito no quê? Como o povo queria ser europeu, queria ter toda essa vaidade, queria ter uma notoriedade no seu local, quem tinha dinheiro no Brasil eram os produtores rurais. E eles eram que mais recebia isso, que pagava para o imperador, né? E aí o que acontecia? Eles recebiam esses títulos. E aí o cara é o marquês não sei do que lá, né? De tal lugar, barão não sei do que. Vai começar a ter essas coisas, né? Que vai ser os títulos. E esses caras vão começar a ter essa elite rural brasileira, passa a ser uma elite nobre. Porque Dom João também queria essa aliança. E os caras queriam o título. Para quê? Para se mostrar na sociedade. Imagina, Pedro, Alessandra, Eduarda, se você for duquesa de Goiás, morando aqui em Rio Verde, você acha que seria interessante ou não? Você não acha que seria massa? Você ser a duquesa de Goiás? Hoje, hoje não tem valor, mas só se a família real ela te mandar essa, que você é a duquesa de Goiás, não seria interessante? Não, eu estou falando assim, as pessoas achavam bom. Por quê? Nas localidades pequenas, nas pequenas localidades, o Estado, por exemplo, aqui no fundo de Goiás, aqui naquela época, quem que mandava aqui? Você acha que Dom João tinha um funcionário aqui? Quem mandava era a elite rural. E o cara tinha um título de nobreza. Você está me entendendo? E esse título dava o quê? Notoriedade para ele ter o poder aqui. É isso que eu quero que vocês passem a perceber. Então as pessoas acharam muito interessante ter esses títulos. Tá? E aí Dom João também recebia também com isso. Isso é muito interessante. Mas já teve a duquesa de Goiás. Depois eu falo para vocês, né? Goiás já teve uma duquesa, gente. Aumento de impostos para financiar a despesa das cortes, lógico, né? Elevação do Brasil em 1815. Pessoal, presta atenção nessa data. A rainha morre, a véia doida, a Maria Louca. Ela morreu, né? Tinha esquizofrenia. Eu falei para ela, a Maria vai com as outras. Você lembra da aula passada, né? Que ela era piradinha. E aí, Dom João era príncipe regente e vai passar a ser rei. Então, ele teria que ser coroado. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ser coroado numa colônia, num principado? Não dá certo. Então, ele é muito inteligente, ele não é trouxa. Por isso que eu te falo, eu fico muito triste quando o cara fala que ele é trouxa. O que ele faz?
Cara, eu não vou ser coroado numa colônia. Senão tem que voltar a Portugal e ser coroado. Não, eu vou ser coroado aqui. Para mim ser coroado dentro de um reino, eu vou elevar o Brasil à condição de reino. Então o Brasil passa a ser Reino Unido de Portugal e Algarve, né? E aí vai legitimar todo esse processo que estava aqui. Em 1916, a missão artística no Rio de Janeiro, aí os quadros de Debré, conforme a gente viu. Na política externa, aí que eu vou te falar, até na aula passada eu já devo ter falado para vocês. O que Dom João faz? Lembra que Napoleão invade Portugal? Fácil. Lembrou? Beleza. Só que Portugal na Europa é uma coisa. O Brasil na América é outra coisa. Tá? Para aqui, sem sombra de dúvida, 1800 e pouco, o Brasil era, com certeza, a maior potência militar da América. Eu não sei se batia, mas aí tinha a Argentina ainda que era forte, Paraguai e Estados Unidos. Mas o Brasil era uma potência militar. E o que acontece? A França tinha colônias aqui na América, que é a Guiana, que faz parte ali, Guiana Francesa, que faz parte com o Amapá. Então, se o Dom João pegou e falou o quê? O que o Dom João faz? Você, aí, ô Napoleão, na Europa, você pode fazer o que você quiser. Agora eu vou invadir seu território aqui. Agora eu quero que você saia daí e vem cá. Vem peitar o Brasil. Isso aí Napoleão não fazia. Por quê? Portugal na Europa era uma coisa, o Brasil na América era outra. Tanto que Napoleão não se aventurou fora em mares. Ele foi para o Egito, né? Mas ele se aventurar na América, negativo, porque aqui era outra história. Tanto que a gente toma esse território da França, pessoal. Parte do Amapá ali nós tomamos da França, tá? E está conosco até hoje. Outra coisa que ele vai fazer também é que, como a Espanha passa a ser do domínio de Napoleão, o que ele vai fazer? Ele vai invadir o Uruguai. Tá? Ele invade o Uruguai e anexa o Uruguai ao Brasil. O Uruguai passa a ser o quê? Chamado Província Cisplatina. Não sei se vocês sabem, mas o Uruguai é independente do Brasil. Tá? O Brasil invade de 1816 a 1828, ele fazia parte do Brasil. Foi a nossa única parte que se separou com a independência. De resto, nós ficamos com tudo completinho. E o Uruguai é independente do Brasil. Tá? E aí ele invade também e aumenta o território. Então ele aumenta o território lá em cima e aqui embaixo. Ele vai para a guerra. Dom João não era trouxa. Não era. Bom, e aí Portugal está com a crise econômica. Napoleão vai ser derrotado em 1816. Aí você vai falar para mim, então se o Napoleão foi derrotado em 1816, Dom João vai voltar para Portugal. Quem disse que Dom João queria? Dom João amava o Brasil, adorava ficar aqui, não queria voltar de jeito nenhum, né? E aí ele ficou quietinho, 1816, tá aqui. 1817, tô aqui. 1818, tô sussa, né? Tá lindo e maravilhoso, eu vou sair daqui de praia, que com todo mundo gosta de mim, todo mundo me agrada, todo mundo me quer, eu sou um cara querido aqui, eu vou para Portugal no frio do cacete, que ninguém gosta de mim, né? Além do mais, eu fugi de lá, mas não vou nem pensar. E aí o que ele faz? Ele fica enrolando aqui. Enquanto isso, Portugal sofrendo pra caramba. Por quê? Quem começa a governar Portugal, depois que Napoleão vai embora, é o almirantado, que é uma instituição inglesa de almirantes da Marinha. Esse almirantado, até hoje ele existe, tem todo um processo lá. Esse almirantado colocava oficiais da Marinha inglesa para governar Portugal, porque ficou muito tempo a Inglaterra lutando no lado de Portugal para expulsar Napoleão. E esse almirantado estava lá. Isso gerou muito desconforto para os portugueses, porque eles estavam, além de perder o comércio com o Brasil, também estavam sendo governados por ingleses. Então, eles não estavam agradando mesmo essa situação. Bom, aí o que vai acontecer?
objetivo, volta Dom João, Constituição, recolonização do Brasil, tá. E aí o que vai acontecer, pessoal? Aí que vai vir agora o grande pulo do gato dessa história. O Brasil está muito bem, obrigado, modernizado, né? Melhorou bastante com a vinda do Dom João, a nossa economia melhora bem, porque nós estamos exportando, nós estamos mais presos a um pacto colonial, o Brasil está indo de vento em pouco. Problema agora, os portugueses expulsam os ingleses, o almirantado, e faz uma revolução na cidade do Porto, conhecido como Revolução do Porto, em 1820. Uma das primeiras revoluções liberais na Europa. A Espanha tinha feito uma em 1818 e o Portugal fez em 1820. E Portugal falou assim para Dom João: ou você vem para cá e jura a Constituição do Parlamento, né? Ou nós vamos colocar outro rei no seu lugar, outra família real. Desse tamaninho, desse jeitinho. E aí, Dom João fala assim, eu vou voltar, só que o Brasil tem que mandar seus representantes. E aí foi, na época, deputado por Goiás, deputado por Mato Grosso, deputado por Minas, deputado pelo Rio de Janeiro, deputado por São Paulo. Cada província, na época, né, mandou seus deputados para lá. Só que os deputados de Portugal e Algarve eram muito maiores que os deputados brasileiros. E eles começaram a redigir uma Constituição para Portugal. Nessa Constituição para Portugal, estava tudo bem limitando o poder do rei. Mas quando chegou nesse ponto aqui, ó, voltar o monopólio português do comércio do Brasil. Os portugueses queriam, o que eles queriam? Eles queriam cobrir o prejuízo que eles tinham com a invasão napoleônica, porque eles ficaram sozinhos, então o Brasil era onde que cobre prejuízo. Então o Brasil tem que voltar à condição de colônia. Nossos deputados começaram a meter o pau. Não aceitava, só que eles eram bem menos. E eles começaram a abandonar as cortes de Lisboa e a vir para o Brasil. Nisso, Dom João, então, ele vai para Portugal. Né? No que ele está querendo ir para Portugal, a elite brasileira chega nele e fala assim: Dom João, assim que seu navio aportar o Tejo, que é um rio de Portugal, o Brasil vira uma república. Dom João, então, estava no impasse. Se ele volta para Portugal, o que acontece com ele? Ele perde o Brasil, que é a melhor parte do império. Se ele fica no Brasil, ele perde Portugal. O que você faria nesse lugar, meninos? Mais outro impasse. O que você faria? Ele vai ficar com os dois. Fala, Eduardo. Ele é muito inteligente. O que ele faz? Ele fala para Portugal: ó, eu vou, mas tem que mandar os deputados do Brasil. Beleza. Chega no Brasil e falou: galera, eu vou, mas vou deixar meu filho herdeiro do trono como príncipe regente do Brasil. Não se preocupem, eu não vou abandonar vocês. Gênio. E assim o que acontece com os brasileiros? Ah, então nós vamos ter representatividade lá na corte? Vai. E seu filho vai ficar aqui? Vai. E se caso você morrer, o herdeiro do trono está aqui, então ele vai herdar tudo. Exatamente. Desse jeitinho. Então os brasileiros falaram: então você pode vazar. Nós não vamos fazer daqui de uma república, não. Porque também não era interesse da elite brasileira mudar o status quo, o que estava aqui. Não queria mudar os latifúndios, porque se faz uma república, poderia mudar tudo. Né? Poderia libertar escravos, fazer alguma coisa, porque revolução você não sabe para onde vai. Então a elite brasileira não queria isso. Queria que mantesse o latifúndio, mantesse a escravidão, mantesse do jeito que estava, eles mandando. Então não era muito interessante eles fazerem uma república. Então deixa Dom Pedro aqui, que ele vai manter o que eu quero. Viu a jogada? E Dom João vai para Portugal. E lá ele vai se virar lá com esse negócio. E os deputados brasileiros vão começar a voltar. Chegando aqui no Brasil, lá a Assembleia chamava Cortes, tá? Chegando aqui no Brasil, eles começam o burburinho. Não dá certo, não dá certo, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí começam a pegar no pé de Dom Pedro, principalmente José Bonifácio, né? A falar para Dom Pedro fazer independência. O Pedrão. O Pedrão, então, começa a se ligar nisso, né? E antes de ir embora,
Sabe o que Dom João fala para Dom Pedro? Falam as más línguas aí? Se for preciso fazer independência, você que a faça. Não entregue o Brasil a qualquer aventureiro. Inteligente, Dom João, né? O povo fala que o homem é burro ainda. E aí já dá o conselho para ele. Então a elite brasileira se apega a Dom Pedro e começam a dizer para ele o quê? Vamos fazer independência, principalmente Zé Bonifácio, os Andrada, né? Ali de Santos. Com isso, então, né? Dom Pedro, então, começa a receber apoio. E lá em Portugal, começa a vir pressão para a derrubada de Dom Pedro. Começa a vir pressão. As cortes aqui, ó, o parlamento português, tentava recolonizar o Brasil. Janeiro de 1822, né? Dia do Fico. As elites coloniais brasileiras aproximam-se de Dom Pedro. E Dom Pedro anuncia a permanência no Brasil. O que aconteceu? As cortes de Lisboa mandam Dom Pedro voltar. E aí tem aquela frase que muita gente gosta de falar: se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ficou conhecido como Dia do Fico, né? E aí o que acontece? Dom Pedro ficou. Ele desobedece o governo português. Foi uma das primeiras coisas, né? Maio de 1822, decreto cumpra-se, para ele poder cumprir as ordens. Ele está cagando para eles. Dom Pedro então convoca a Assembleia Constituinte, né? Dom Pedro vai convocar a Assembleia Constituinte para poder fazer nossa primeira Constituição. Agosto. Tropas portuguesas. Aí, o que acontece essa Assembleia Constituinte? Para fazer uma Constituição para o Brasil, diferente da de Portugal. Ele não está nem aí para Portugal, ele vai fazer uma Constituição separada aqui. Tropas portuguesas no Brasil consideradas inimigas. O que ele vai falar para os caras? É o seguinte: ou vocês me obedecem, ou vocês vazam daqui. Simples assim. E aí tinha almirantes portugueses do exército, grande parte aderiu a Dom Pedro, que eram brasileiros. Alguns portugueses, alguns almirantes e tal, capou o gato. E outra, ninguém ia peitar o Brasil. Portugal não tinha condições militares de jeito nenhum. O Brasil era gigante para isso. Então, já vazou os caras. Após receber a ultimato de Portugal, Dom Pedro conclama a independência, que é nessa carta, que é mandado para a esposa dele, né, a princesa Leopoldina. Leopoldina, então, manda o mensageiro entregar para Dom Pedro, né, essa carta. E essa carta dizia que os laços que Dom Pedro já não era mais outro regente, não era mais o regente do Brasil, e que havia nomeado outro regente. No que ele leu, ele vai olhar para todo mundo, né, e vai falar assim: laços fora, meus soldados. Que é o quê? Tira os laços com Portugal. Então tem até aqui, ó, tem um aqui que está tirando o laço. Você pode prestar atenção, está tirando o brasão português, né? E aí ele vai, então, laços fora, meus soldados, e vai gritar: independência ou morte. E ali ele proclama a independência do Brasil em desobediência ao aperto de Portugal. E aí os portugueses ficaram putos. Por quê? Não tinha mais como fazer nada. E o apoio inglês ao Brasil, o Brasil, então, vai ficar independente. Aqui, dezembro de 1820, Dom Pedro é coroado Pedro I do Brasil. Dependência econômica em relação à Inglaterra, né? Nós ficamos dependentes, que a Inglaterra conosco. Manutenção das estruturas sociais e econômicas. Aí manteve a mesma coisa que estava na colônia, só mudou o governo. Passou de Portugal para o Brasil, né? De Lisboa para o Rio de Janeiro, com o imperador. Então continuou o latifúndio, a agroexportação, a monocultura e o escravismo, conhecido muito pelos americanos e colocado aqui no Brasil como plantation. Sem a participação popular, né, no processo de independência, o povo não participou. A gente percebeu muito bem que ele está aí, né, sem entender nada, está acontecendo as coisas, mas o povo nem percebe. Nesse quadro pedamétrico, printado em 1883, a mando de Dom Pedro II, né, tem aqui nesse local aqui, ó, nesse local aqui,
o negro puxando um carro de boi. E ele olhando para você e falando, o que é isso, né? Tipo assim, não estou entendendo nada, né? E isso aqui é muito interessante nessa hora, porque mostra muito bem que não há nenhuma participação. Alianças circunstanciais de interesse de Dom Pedro às elites brasileiras para manter seus privilégios. Bom, pessoal, então, nós fizemos a independência dessa forma, tá? E assim, nós ficamos independentes de Portugal por todo esse processo. Não foi simplesmente Dom Pedro chegar falando, nossa, proclamei independência. Não, foi um processo muito longo, muito complexo, não foi muito fácil. Teve adesão do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo. Então, houve adesão. Outra coisa, a Bahia não aceitou muito bem, o Pará não aceitou muito bem, o Pará era muito rico, a Bahia, o Nordeste era muito forte, né? Teve partes do Brasil que não aceitou bem. Dom Pedro, então, vai atacar esses locais e vai fazer com que eles fiquem, né, com o Brasil. Mas isso é para a gente falar numa próxima aula, tá? E a gente poder explicar isso para vocês melhor com o Primeiro Império, que é uma parte que eu gosto muito de trabalhar primeiro e o período imperial. Sim. Sofreu nada. Sofreu nada. Aí fizeram a Constituição, Dom João teve poder limitado. Dom Pedro vai sair daqui e vai para Portugal, e vai ser rei lá. E Dom Pedro, lá em Portugal, ele é amado. Ele fez a independência do Brasil e eles gostam dele. Sabia disso? O coração dele está na cidade do Porto. Os restos mortais dele veio para o Brasil, mas o coração dele está na cidade do Porto, na catedral lá. Eles gostam dele. E aí, essa história a gente vai explicar também para vocês, tá? Dom Pedro, ele foi muito interessante para o Brasil e para Portugal. Eu gosto muito dos reis porque eles são preparados para governar, né? E não é qualquer um, né? É um cara que aparece, eu vou fazer, prenda, arrebenta, deixa que eu chuto. Não, os reis são bem diferentes, mas quando dá uns doidos também, né? Vamos falar sério. E assim, a gente vai ver essa saga também, isso não acaba por aqui. Dom João fica lá, logo Dom João vai morrer, esse é o problema. 1828 ele morre, né? 28? 28 ou 29, não lembro direito. Ele morre, ou 26, não lembro direito. Ele morre, Dom Pedro então vai ter outro dilema. Fica no Brasil, vai para Portugal, e aí nós vamos ter toda uma história para contar para vocês. Mas o reinado de Dom Pedro não vai ser simples não, viu, pessoal? Ele vai pegar o poder agora, né? Fez o Brasil. Agora tem que fazer disso aqui uma nação. Isso não é fácil. Não é fácil. A gente vai falar isso na próxima aula, tá? E vocês vão estar percebendo tudo isso. Tranquilo? Sussa, galera. Se vocês não entenderam qualquer coisa, pode perguntar que a gente vai tá falando com vocês. Tem alguma dúvida? Nenhuma? Adriel, tá com dúvida? Não, mas a aula está sendo gravada e você pode assistir o comecinho depois, tá? Eu já vou pular. Tá sus. Eduarda, dúvida? Então, tranquilo. Então tá, pessoal. Então até a próxima aula. Vou manter o padrão de aula online de novo, continuar, tá? Só se eu for passar uma atividade eu só passo. Então vou manter o padrão, tá? E vou estar avisando com o dia da aula com aquele horário lá que a gente vai estar falando. Tudo bem? Então tá bom. Ó, vocês estão falando aqui, eu tô gravando depois. E fala com a coordenação, o jeito que vocês gostam de aula. Se vocês acham que deve ser horário fixo, horário não, conversa, porque nós precisamos de atender vocês. Não é uma. Porque pelo Mauro eu mandava tudo pelo WhatsApp, ficava aqui, ó, de pobs, ó. Não é isso. A gente tem que atender os alunos. O aluno tem que me falar o que ele quer. Porque eu quero trabalhar, eu trabalho para vocês, eu não trabalho para a escola. Então, eu tenho que saber de vocês. Vocês podem falar para mim, talvez não quer falar por aqui. Mauro, faz isso, faz aquilo. Talvez o horário assim, o horário assado, que me ajuda muito a melhorar as coisas, tá? Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima aula, tá bom? Obrigado vocês. Falou, até mais. Tchau, meninos. Agora ainda disponível para vocês revisarem.
é. Ai, que pai que adorei, né?